E aí pessoal, estamos aqui mais um dia para gravar mais um Arc 2P. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel. E aí pessoal, bom dia. Estamos com o Satoshi também. Opa! E hoje o nosso tema é Eleição do CAU São Paulo. Nossa, já bateu uma tristeza no coração. Porque não tá feliz com o CAU atual? Que pergunta capciosa, hein, Satoshi? Então, já vamos deixar claro que hoje a ideia é ser um pouco mais informativo do que dar realmente a nossa opinião. Talvez não consigamos até o final, mas é só pra galera que tá na preguiça ali de ler sobre as chapas, que nem sabe que vai ter eleição, estamos aqui avisando. E a gente tá fazendo isso, inclusive, porque a eleição é obrigatória, o voto é obrigatório, né? Seguindo aí o pensamento político do país, você é obrigado a votar. E a gente também não vai discutir sobre política aqui, apesar de dar vontade. Mas apesar dele já ter feito uma leve crítica aqui à política do Brasil. Mas você não tem a dúvida que eu vou fazer várias cutucadas lá no final. Crítica faz parte. Mas a ideia disso aqui nem é a gente discutir politicamente a questão, né? Mas é só realmente o que o Danilo falou, e dar um leve briefing sobre as chapas e qual que é a ideia dessa eleição, né? O que está sendo mudado ali, quais são os cargos e tal. E ajudar vocês a talvez se interessarem um pouco mais e vocês, com o que a gente falar, vocês já conseguirem definir em quem vocês querem votar. Ou se desinteressarem de vez. Ou também, se né? interessar e montar uma chapa realmente... também no próximo, na próxima eleição. E chegar aí lá pesquisar. Nossa, a gente podia montar uma chapa, hein? Mano, eu tô fora, total. Quem aí quiser, põe nos comentários aí, eu. Aí a gente monta uma chapa aí. Qual que é o nome? Qual que é a sugestão de chapa que você tem de nome? Chapadão. Com isso a gente ganha. Chapa Adão, né? Que fique claro. Bom, ou vai tem lá. a chapa o coco também. Também. Uma coisa mais natural. Eu sou mais dessa aí. Quando vai ser a eleição? A eleição é dia 31 de outubro. Deixa eu fazer uma observação rápida aqui. O nome do nosso episódio de hoje é Eleição do CAU SP. Mas só fazendo aqui uma inferência, a eleição ela é no Brasil inteiro, então é no CAU BR, né? Então cada estado vai ter a sua votação e tal. Mas nós estaremos discutindo aqui principalmente sobre as chapas daqui de São sobre Paulo. São Paulo, para não ficar uma coisa desgastante, né? Mas você que está aí no Rio de Janeiro, que está ouvindo aqui, não vai achar que você está tranquilo não, filho. Você vai votar também, viu? Você aí no Amapá, vai votar também. Então já vamos colocar aí, como o Samuel tinha falado no começo, o voto é obrigatório. Obrigatório para quem? Para quem já está com as anuidade em dia. Para quem tem CAU até 70 anos. Exato. E aí se você por acaso ainda não pagou desse ano, alguma coisa assim, você tem até o dia 15 de outubro para se regularizar, para poder liberar a sua votação no dia 31 de outubro. O voto é online, né? Pelo SICCAU. SICCAU, que é Sistema Informativo de Comunicação do CAU, que é aquela senha com seu CPF que você entra normalmente para fazer alguma RRT, alguma coisa assim. Esses mesmos dados, né? O seu CPF e a sua senha, que vão fazer você poder fazer a sua votação pessoal, né? Tá, se o cara não for votar, ele é penalizado? Primeiro que não precisa ir, né? Basta ter não precisa. Não, se ele não for até a mesa dele, ligar o computador e exercer a sua cidadania. Será que tem algum aplicativo do CAU para votar? Não, mas eles falam que você consegue pelo site, pelo celular, fazer a votação. Então, mas o que acontece se o cara não quiser fazer isso? O cara pode ter duas coisas, tem duas alternativas. Uma, até dia 31 de dezembro ele pode justificar, e aí eles deixam claro que você precisa justificar, mas você não precisa de nenhum documento comprobatório. Simplesmente você justifica falando que você não votou. Tanto faz se você foi por viagem ou porque você estava com preguiça. Ou você paga uma multa, e aí é o que se alguém não regularizar até o dia 15 de outubro, não tem a opção de justificativa. Porque para você justificar, você também precisa estar regularizado. Com a sua anuidade paga. Exatamente. Se você não regularizar, você vai ter que pagar, e você não justificar, você tem que pagar uma multa que vale a 5% da anuidade hoje, que seria por volta de 25, 30 reais. O resultado quando sai? O resultado sai, então, né, já é uma coisa já estranha aí. Eles falam que no dia 1º de novembro já sai o resultado preliminar em cada um dos sites
de cada estado, né? E então, se você está votando em Cal São Paulo, no site do Cal São Paulo você vai ver o resultado um dia depois. Porém, eles falam que o resultado final sai em 11 de dezembro. Tenta explicar isso. Então, se o voto é eletrônico... Mas aí que tá, eu acho que aí o resultado final vai ser a composição geral, total da chapa, pensando na proporcionalidade, que a gente ainda tem que entender melhor sobre a questão dos... Tipo, então eles vão falar, teve tantos... No dia seguinte vai ter tantos por cento da chapa 3, tantos por cento da chapa 4, tantos por cento a porcentagem de cada uma das chapas, e aí no dia 11 de dezembro vai ter todos os componentes. Os nomes já... Os nomes agora faz sentido. Com a proporcionalidade de cada chapa. Eu acho que deve ser isso. Boa. Não sei porque também demora tanto tempo, né? Quase um mês e meio para poder listar. É que a gente tem bastante candidatos, a gente já vai falar para vocês. Não, a gente não vai falar o nome de todo mundo, não. Não, o nome de todos, mas vai explicar. A gente vai te dar o link no site para você caçar. Lembrando que assim, todas as informações que a gente vai passar para vocês hoje estão tudo pelo site do Cal direto, né? A gente não pegou informações nenhuma externa daqui, então para deixar claro que se tiver alguma coisa errada, foi o próprio Cal que passou pra gente isso, né? Ou a gente interpretou errado. Exatamente. Ou eles não souberam passar a informação. Exato. Ou eles não passaram. Então, só deixando claro, o site www.calsp.gov.br/eleições 2017. Eles falam para qualquer coisa você ligar no 0800 883 0113. E aí vou ter o suporte para poder saber, para você saber o que você faz. Se você vai trocar sua senha, se você consegue trocar a senha por telefone. Bom, tem todo o suporte lá, caso você não consiga votar. E outra coisa que tem a ver também com a votação, eles sempre sugerem que você salve ou você imprima o comprovante da sua votação. Deixa eu perguntar uma coisa, Danilo. Pois não. Esclareça uma dúvida aqui. A votação é feita dentro do SICAL, desse portal, né? Ou Exato. vai existir um link externo, alguma coisa assim? Quando você entrar no site do Cal, você entra lá, cada um entra pelo seu estado, né? Então a gente no calsp.gov.br já vai ter direto um link para ir votações. Isso só no dia 31, né? O que me faz pensar que o cara é obrigado a estar vinculado a esse SICAL, mas eu acho que não tem nenhum arquiteto que não esteja, né? Que nunca acessou isso. Se por acaso você não acessou, você vai, pelo que eles falaram, você vai conseguir criar uma senha na hora e fazer a votação. Acho que todo mundo já acessou, porque você tem que pegar as unidades. Se você entra no Cal, se você entra no Cal, você ganha aquela primeira senha de que você tem que mudar depois, sabe? Mas se por acaso você nunca entrou, você tem a primeira, você acabou de se formar, acabou de pegar o Cal, recebeu a carta, perdeu a carta, você não tem a sua senha, você não entrou. Nossa, essa é uma boa pergunta. Será que quem acabou de sair da faculdade já vota? Todo mundo que tem Cal tem direito a voto. Entendi, mas será que não é facultativo? Tipo, nos primeiros um ano? Eu acho que não. Tá falando ainda tem Cal provisório? Acho que não. Ainda tem? Tem, não é possível que provisório seja voto obrigatório. Eu acho que é obrigatório, será? Mas é que, pelo que fala no site, qualquer pessoa que tem Cal é obrigatório. A única questão é, como nos primeiros 2 anos que você tem o Cal, você tem desconto de anuidade ali, sim, talvez a sua multa seja menor também. Se você pelo menos isso. Mas tá aí uma questão para ser esclarecida e quem tiver informações sobre isso, pessoal do Cal, entre em contato aí. Pode escrever aí embaixo aqui ou enfim, escreve aí no Facebook. Pessoal do Cal atual ou do próximo. Próximo não pode ser. A gente tá nessa dúvida aí para saber se as pessoas que estão se formando, elas têm qualificação para votar ou não. Eu sei que aqui tá falando que é até 70 anos. E tratando de arquiteto, poderia colocar até 120, né? Tem muito cara ativo aí com 100. Mas vamos lá. O que é? É uma eleição para conselheiros. Para escolher os conselheiros, né? Conselheiros do Cal, exatamente. Tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal. Vai ter um representante de cada estado. Que é o conselheiro federal, né? Cada chapa tem 2 representantes, porque 2. Cada um dos conselheiros tem sempre o titular e o suplente. Certo. Tá? Então tudo que a gente estiver falando vai ser em pares. Sempre o titular e o suplente. E aí cada chapa tem um representante que vai ser, caso a chapa vença, vai ser o representante no CalBR. Sim. E os outros 56
pares, ou seja, 112 conselheiros, sendo 56 titulares e 56 suplentes. Isso é obrigatório para cada chapa que se elegeu. Em São Paulo, na verdade, né? Isso aí em São Paulo são 56 titulares e os 56 suplentes de cada chapa. Cada chapa tem que apresentar, então, obrigatoriamente, esses 128 nomes. Nossa, que número é esse? De onde eu tirei esse número? 112 nomes mais 2 Isso. Foi uma informação equivocada. Samuel quer ir no embalo aí. 112 nomes, né? 112 pro CAU-SP. E aí cada chapa tem mais os 2 pro BR. Mais os 2 então pro BR. Cada chapa tem 114. Obrigatoriamente. E temos então 5 chapas em São Paulo. Na verdade, 9 se inscreveram e algumas não foram classificadas. Não puderam continuar. Não atenderam aos requisitos mínimos. Eu acho que é porque eu imagino, a gente não pesquisou exatamente por quê, mas imagino que é por conta de não ter conseguido candidato suficiente. Na verdade, eu acho que nem importa muito, porque eu acho que ninguém aqui está querendo avaliar como que a pessoa pode se candidatar, pode se inscrever. Na verdade, a ideia é que a gente saiba as melhores opções para a gente poder votar no dia 31. Então temos 5 chapas, e aí por ter tido essa questão de algumas chapas não conseguirem se inscrever, os nomes das chapas não são na ordem de 1 a 5. Na verdade, as chapas não tem nome, né? Ele é por número de inscrição, então os números vão estar meio aleatórios porque teve algumas eliminações aí. Exato, então a gente tem a chapa 3, chapa 4, chapa 5, chapa 7 e chapa 8. Essas são as 5 opções que a gente tem. É isso, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. O link tá na descrição, procure lá. Querem que eu repita? 3, 4, 5, 7 e 8. Tá aparecendo o número da Loteria Federal. E agora, o resultado parcial. Bom, Silvio Santos aí com... Que Silvio Santos, cara? Isso é o Lombardi. É Lombardi, sei lá. E só antes da gente explicar cada uma das chapas, falar um pouco sobre cada uma das chapas, acho legal também colocar aqui o que o próprio CAU diz que seria a função dos conselheiros, né? Primeiro, ele é conselheiro, então ele não tem remuneração, ele só tem indenização, né? O reembolso dos gastos que ele tem para poder exercer a função. E o que o CAU diz que a função do conselho é regular o exercício da profissão de arquitetura e como que ele tem que fazer isso por normas, por registros, por RRT, fiscalização, a promoção a valorização da profissão, confirmar a questão dos códigos de ética, tabela de honorários, etc. Essa é o que o próprio CAU diz que é a função dele, né? Só para vocês entenderem que depois, em algumas propostas que a gente vai falar aqui, vocês vão ver que na verdade eles só estão falando que eles vão fazer o que o CAU deveria fazer. Bom, vamos lá então. Primeiro a gente vai colocar meio que todo mundo no mesmo grupo aí, porque tem propostas muito parecidas, né? Eu acho que as chapas, um conversou com o outro, porque eu acho que tinha chapas que podiam se unir aí, virar uma só, enfim. Então, tem a mesma ideia, né? É muito parecido, então uma coisa ou outra. Já que eles não colocam como eles vão solucionar o problema, então acho que se tivesse uma conversa, talvez não existiriam chapas diferentes. Então vamos lá. O que todos têm em comum, a valorização do profissional. Exato. Acho que são coisas que nem devia colocar como proposta aí. Na verdade, é uma questão óbvia, né? E de novo, é uma das coisas que o próprio CAU considera como função do conselho, né? Tipo, atuar em parceria com as outras entidades, tipo a ABEP, a ABEA, a ASBEA, a IAB... Todos falam a mesma coisa. Falam igual, né? E só deixando claro que aqui, na verdade, a gente está só analisando o que cada um escreveu. Não quer dizer que a gente concorde ou discorde, né? Sim. Valorização profissional de arquitetura, acho que no Brasil todo mundo sabe que é importante e que realmente não existe essa valorização hoje em dia, nem do cliente, nem dos próprios arquitetos, né? Então, só pra a gente está só amarrando o que cada um está falando. Não quer dizer que a gente acha que não tem que ter ou que tem que ter. Bom, outro ponto que todos estão meio que em comum aí é geração de emprego, né? Acho que também não devia nem estar aí. Geração de emprego. Não, tem a ver com a valorização do profissional também. Não, eu digo, mas eu acho difícil o CAU ter uma atividade incisiva na ativação de empregos para o arquiteto. Não, acho que sim, tem alguns incentivos que ajudariam, mas eu acho que não é um caso de colocar como proposta, sabe?
Acho que é consequência de uma boa gestão. Um pouco descabido, um pouco para encher linguiça me soa, sabe? Não, e um pouco para vender, né? Não, e completar Você está desempregado? Então vote na gente! Tipo isso. Não, eu assim, só um... É meio tabajara. Você está cansado de estar em casa assistindo TV? Aparecendo na cabecinha, né? Não, acho que é interessante falar que a gente, obviamente, vai falar isso tudo aqui. O Satoshi está discorrendo e a gente vai dando as opiniões de maneira mais respeitosa possível. Mas assim, nós somos 3 arquitetos autônomos, cada um com seu escritório aqui, que vivemos uma vida de arquiteto, eu ia falar plena, mas a palavra não é muito cabível. Seria mais júnior, né? Assim, não, mas vivendo essas mazelas todas que eles estão colocando aí como sendo, como é que eu poderia dizer? A solução. Como coisas que eles vão atuar. Eu entendo, obviamente, que eles não estão falando que vão solucionar esses problemas, mas isso vai estar na pauta deles. Agora, isso ser solução, são outros 500, a gente sabe que não é, né? Mas enfim, então a gente não está falando nesse aspecto, a gente pode até usar de um pouco de propriedade para falar, porque realmente eu consigo dizer aqui o que isso aqui afeta a minha vida diretamente. Não, isso aqui não tem nada a ver. Enfim, manda ver aí, Satoshi, vamos continuar. Lembrando que, apesar de ser mais informal e mais brincadeiras, é sempre de forma respeitosa e, na verdade, querendo colocar nossa opinião e o nosso ponto de vista como arquitetos. Até porque entendo que as chapas nem tiveram tempo de conversar com as 114 pessoas. Exatamente. Não tiveram uma discussão entre as chapas não se conversaram. Acho que é um absurdo, mas enfim. O tempo ali que tem de candidatura para a eleição, que acho que também tinha que ser um prazo maior, né? Como é que sai as chapas agora no começo de setembro e a eleição no final de outubro, não tem um debate, uma discussão entre eles. Então é uma coisa que eu acho que precisa ser melhorado no CAL. Fica uma crítica pessoal minha aqui. E pensando que o CAL é um conselho que foi criado há 6 anos, né? Ou seja, foram 2 mandatos, inclusive é uma coisa que a gente não falou, os mandatos são de 3 anos, né? Então foram 2 mandatos, vamos para começar o 3º mandato, e já é um conselho que tem essa eleição meio confusa, né? Que as informações do próprio site deles não são tão completas, que deixam uma certa dúvida, principalmente sobre a questão de como são eleitos, se é por maior quantidade de votos, se é proporcional. Eles até falam que é proporcional, mas eles não falam como funciona isso. Então, é um conselho novo, é uma entidade nova, mas que já tem um sistema de eleição ali que já não é muito claro, sabe? Então, se vai criar uma coisa do zero, cria uma coisa já bem... Inclusive, até o próprio site do CAL é bem confuso, links de um para o outro, não sei. Não existe padronização entre os CALs também. Então o CAL Rio de Janeiro ele fez ele postou todas as suas chapas de uma forma, numa padronização diferente da que o CAL São Paulo. E aí eles também têm quantidades diferentes e não explica o porquê dessas quantidades. São Paulo temos 56 conselheiros, mais o Até BR. Pode estar explicando, mas está num lugar que a gente nem encontrou, né? Então tem muita coisa que precisa ser melhorada aí, né? Exatamente. Isso eu acho que já pode ser uma das próprias propostas de cada uma das chapas, de deixar um sistema tanto de votação quanto informativo do próprio CAL, eu entendo que de assessoria, de atendimento. Eu entendo que todas as chapas estão um pouco nisso, né? Que eles falam da melhoria de tecnologia, tanto na implementação deles ali como sistema, mas também na ajuda dos profissionais ali, de capacitar os profissionais, principalmente do BIM, que eles estão citando muito. Eu acho que todas as chapas citam o BIM como uma padronização de projeto, por exemplo. Que mais que propostas em comum ali? Eu acho que no geral é isso, né? Eu não vejo... Essas são as em comum. Todo mundo pisou nesses terrenos. Todo mundo bate na mesma coisa, né? Então acho que a gente pode ir agora mais a fundo em cada uma das chapas, só para cada um já saber como que é cada chapa. Talvez algumas figuras um pouco mais conhecidas, que aí também é uma coisa que é interessante a gente pensar, em não votar numa chapa simplesmente porque a gente conhece mais pessoas. Importante isso. Porque é uma forma de, sei lá, pode ser meio chucro falar isso, mas muitas vezes se colocam arquitetos mais conhecidos na chapa para ser justamente as pessoas... Seu chamariz, né? Ser um chamariz, como sendo chucramente falando, seria colocar um tiririca
que é uma pessoa mais pública. Quer citar nomes? Não, o Tiririca eu posso citar. Eu acho que ele não tá nenhuma das chapas. O Tiririca pode. Mas o que eu quero dizer é colocar uma pessoa que é mais conhecida para chamar mais voto e não necessariamente essa pessoa tá super dentro das propostas e de executar alguma coisa ali dentro da chapa, né? Então, só uma coisa interessante. A gente vai falar quais chapas têm um pouco mais de pessoas, menos pessoas conhecidas, mas só para vocês também darem uma boa estudada e não ir só porque você conhece mais pessoas ou foi seu professor ou etc. Mas você pode ir também por causa disso. Eu só estou falando que é interessante você analisar e não ir simplesmente por isso. Bom, então vamos começar aí pela chapa 3. A gente não vai muito a fundo em cada chapa, até porque eles têm, sei lá, 3, 4 parágrafos de proposta ali, eles não discorreram muito. Acho que isso é uma das coisas que o Cal podia melhorar também, né? Com o próprio debate que a gente falou entre as chapas, já deixaria um pouco mais claro cada uma dessas propostas, né? E não simplesmente alguns tópicos, um texto corrido ali. Tem texto que tá tão mal feito que parece que foi feito pelo filho de 10 anos do cara, sabe? Eu vi, é lastimável. Pô, não sabe escrever, contrata um redator, sei lá, sabe? Um jornalista, sei lá, quem sabe escrever. Não, esse podcast de hoje aqui vai ser tirar leite de pedra, meu. É duro. Então vamos lá. Então vamos lá, chapa 3. Quem está encabeçando a chapa 3 aqui é o Afonso Celso Bueno Monteiro e o suplente dele é o Ciro Felice Pironde. Esses são os candidatos da chapa 3 para ser o representante no CAU-BR. A gente não vai falar o nome de todos aí, mas eu acho que vale colocar uns 3 nomes importantes. Daí sim, nos que são estaduais, que são para o CAU São Paulo. Dessa chapa temos Roberto Aflalo, Gianfranco Vanucci. Deixando claro que tanto o Aflalo quanto o Vanucci aí, eles estão como suplentes, tá? Então, você vê, são nomes conhecidos, mas eles não estão nem como titulares candidatos. Bom, então vamos lá para as propostas. Do geral ali que a gente falou, eles têm a mesma proposta. Acho que tem uma coisa de diferencial que eles colocam, que é valorizar a assistência como forma de ampliar o acesso à arquitetura e urbanismo para a população de baixa renda, atuando junto às organizações da sociedade civil, poder público e diretamente à população de baixa renda. Fazer um trabalho social, né? Você levar o arquiteto lá na comunidade, e o cara vai desenvolver um projeto lá a custo muito baixo e tentar mostrar para aquelas pessoas que a diferença que isso vai dar na vida dela, no projeto, na casa, enfim, né? Na verdade é valorizar a nossa profissão, só que talvez para um público que hoje não é nosso cliente. Eu acho que tudo bem, talvez a palavra-chave aí não seria valorizar a nossa profissão, né? Mas é indireto. Mostrar a importância do arquiteto urbanista, tanto para os ricos, que é o que muitas pessoas já veem como uma coisa de rico, né? Ter um arquiteto, mas mostrar também essa importância pro pessoal de baixa renda. Bom, tudo bem, isso é uma coisa importante, mas deveria também ter uma discussão mais profunda sobre isso, no aspecto de como isso, quais são as ferramentas. Nenhuma chapa, ninguém fala isso. Nenhuma chapa fala como vai solucionar. Mas essa é, inclusive, uma das nossas críticas a esse sistema, né? De simplesmente mostrar a proposta. Que já foi falado aqui. Eles mostram na verdade, eles mostram o resultado que eles querem obter, né? Mas isso é muito vago, isso é muito raso, né? E aí, como é que isso vai ser feito? Quais as ferramentas que serão usadas, né? Ou até tipo, todas as outras coisas que a gente falou que tem praticamente em todas as chapas, né? De valorização, fiscalização. Tá, teoricamente o CAU de hoje já deveria fazer isso. O que vai mudar para que isso realmente comece a acontecer? Isso ninguém fala, entendeu? Simplesmente vão se preocupar com isso. Agora, como? Mas que entre nós, entrando um pouco até na minha ignorância sobre a efetiva ação do CAU, ou para que ele foi feito, eu acho que uma dentre as atribuições dele não está de fiscalizar, mas de regular, que são coisas diferentes. Fiscalizar também? Eu acho que não está. Eu acho que ele não fiscaliza. Tá sim. Eles batem nessa tecla há muito tempo. Eu tinha a sensação, inclusive eu fui com o meu sócio num evento que eles promoveram, até para discutir, era uma discussão, e estavam lá representantes do CAU e tal, e tinha muitos estudantes, o pessoal falou cada um que queria falar. E uma das coisas que eu ouvi lá é que eles não fiscalizavam, não era função
por exemplo, do CAL fiscalizar os salários do arquiteto. O arquiteto eles regulam a profissão. Não, mas regula como coloca... É diferente, isso aí é a função de sindicato, né? Sindicato é que fiscaliza isso, entendeu? O CAL, ele tem uma função diferente dessa de fiscalizar. Mas o sindicato, ele fiscaliza na questão de defender o profissional, nesse caso de salário. Mas a questão de fiscalizar, ver se as obras estão sendo executadas com RT, tudo isso também faz parte do CAL, para ele dar a importância de fazer o registro, senão ninguém vai fazer o registro. Quem que fiscaliza isso? Então, mas é o que eu estou te falando. Prefeitura? Não é uma... Então, exatamente. Existem outros órgãos que fiscalizam, ele regula, são coisas diferentes. Mas enfim, não vamos nem... Não, mas deixa eu só confirmar isso aqui. Não vamos nem aprofundar muito nisso aí, não, Danilo. É uma discussão sem fim. Mas, enfim, voltando à questão das propostas aí, das chapas, às vezes nos parece um pouco rasa demais, assim, como é porque a única maneira de a gente saber quem são esses caras, né, e o que eles realmente querem, é através disso daqui. Salvo alguma exceção de que foram feitos palestras ou eventos e a gente não soube, ou eu, na minha ignorância, não busquei saber. Mas assim, se alguém de vocês aqui sabe, participou de algum evento em que houve uma discussão, eles estavam lá colocando as ideias? Não. Então, enfim, parece que veio de sopetão. Ó, estamos aqui, vote na gente, vamos fazer isso. Aí fica um negócio meio de susto, né? Só colocando aqui, o que está no próprio site do CAL, como função do CAL-BR e dos CAUs UF, né, de cada estado. O CAL-BR e o CAU-UF são autarquias federais uniprofissionais dotadas de personalidade jurídica e direito público, que constituem serviço público federal e têm a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da profissão, visando a melhoria da qualidade de vida e a defesa do meio ambiente e a preservação do patrimônio cultural do país. Formam um conjunto autárquico uno, com autonomia administrativa, financeira e estrutura federativa, cujas atividades são custeadas exclusivamente pelas receitas advindas de anuidades, emissão de RRT, certidões e outros serviços. Muito bem, está esclarecido então. Bom, Chapa 4. A Chapa 4 não é a que está em atividade agora? Seria a situação ali, né? A gente pode chamar assim, mas não é assim que eles consideram, né? Como não existe reeleição, cada chapa sempre se candidata, mas é as mesmas pessoas. Eles têm algumas mudanças ali entre algumas pessoas lá do conselho, então não é uma reeleição, mas boa parte boa parte da Chapa 4 é o que está... Desde o começo, né? Exatamente. 6 anos aí, né? Então quem não está satisfeito... Vamos lá, o Gilberto Beleza... E seu suplente é o José Borelli Neto. Esses são os representantes, né, titulares suplentes para o CAL-BR da Chapa 4. E aí temos alguns nomes conhecidos, pelo menos nossos. Mackenzistas. Alguns mackenzistas, professores do Mackenzie, inclusive. Então temos aí o Roberto Loeb, o Flávio Marcondes, o Sami Bussabi, Eduardo Nardelli, Silvio Santana, Décio Tosi, o José Luiz Tabiti, o Antônio Carlos Santana, o Mário Bizelli, o Daniel Corsi, temos o Dupré também, Nelson Dupré. Então é a chapa dos professores do Mackenzie. Bom, a Chapa 4, eles têm algumas propostas também que vão nesse âmbito meio geral aí, né, no que todo mundo fala, mas é importante destacar algumas coisas aqui que eles colocam ali. Compromisso de ampliar a interação com a sociedade, no sentido de elevar a qualidade das cidades, do meio ambiente e dos serviços prestados pelos profissionais de arquitetura e urbanismo por meio da conscientização dos processos educativos e a fiscalização do exercício legal da profissão. Aqui eu vejo uma coisa interessante. Eu vou começar de trás para frente. O exercício ilegal da profissão, né? Como é que se exerce ilegalmente a arquitetura? Na verdade, não é que tem gente fazendo projeto fingindo que é arquiteto. Na verdade, são as pessoas que exercem, ou melhor, subcontratam, contratam profissionais que, na verdade, deveriam ter um acompanhamento de um arquiteto ou ter ali um aval de um arquiteto, de um parâmetro técnico, e as pessoas deixam isso para lá. Isso aí a gente pode ver muito assim em reformas, né? Não, eu vou fazer minha reforma aqui sozinho com um pedreiro e tal. E isso, por exemplo, é um exercício legal, né? Por isso que teve aquela lei recentemente, deve fazer uns 2 anos, de que até reformas de apartamento eram necessárias o acompanhamento. Até troca de piso. Coisas básicas eram necessárias, emissão de RRT e
acompanhamento de um arquiteto e etc. Bom, mas isso não muda nada, né? Porque vem um empreiteiro aí qualquer, tem uns montes de pedreiro ali, um cara assina pra 1 milhão de pessoas ou vende. Não, mas a questão é que a lei veio, então, mas na verdade não tem a fiscalização. Então, exatamente. No começo até o próprio condomínio estava começando a exigir isso, mas começaram a ver que ninguém tava pedindo. Eu acho que até, tipo, no começo, sei lá, ficou uns 3 meses com a galera começando a se preocupar mais com isso, mas viu que não tem ninguém ali cobrando, então começam a ir pelo caminho mais fácil de novo, né? Do mesmo jeito que já iam. Bom, eu falei que eu ia começar de trás pra frente, né? Vai de logo pra trás ele tá falando uma questão de fiscalização e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante e realmente deveria ser bem levada a sério, né? Mas que todas as chapas falam um pouco disso, né? Eles falam uma coisa também de elevar a qualidade das cidades, né? Através de uma interação do trabalho de arquitetura dos profissionais com a própria cidade, com a sociedade. Isso é uma coisa também que eu fico... É fácil falar, né? Mas eles não falam como que eles vão fazer isso. Tem uma certa dificuldade para entender isso aí. Por exemplo, através de concursos, né? Fazer mais concursos, propor, fazer parcerias com a prefeitura, com o Estado, né? O governo do Estado, para poder propor mais concursos para poder... Enfim, eu acho que essa é uma maneira de elevar a qualidade dos ambientes públicos da cidade, né? O que mais que eles falam? Eles falam da não personalização da figura do presidente antes das eleições, mas que seja eleito mediante entendimentos e alternativas após o debate. Bom, a gente sabe que não está acontecendo, né? O debate, eu não sei onde é que ele está, a gente não participou de nada. Bom, se está tendo entre eles ali, né? E quem vota mesmo não está sabendo. Pelo menos eles gravassem pra gente poder ouvir como podcast. Gente, né, existe YouTube, existe Facebook, lives, Instagram, podcast, Arq2P. Acho que é importante. Aliás, acho que quem estiver ouvindo aí, faz parte de alguma chapa aí e quiser participar, manda mensagem. Mensagem é onde, Satoshi? podcast.arq2p@gmail.com. Bom, o resto é mais do mesmo. Uma outra coisa interessante que eles falam aí também é integração, ensino e exercício profissional, né? Então, fazer uma conexão aí entre a sociedade, entre estudantes, entre professores, instituições, de uma maneira que o sistema educacional tem um ganho de qualidade efetivo para todos, inclusive. Obviamente não é só para o estudante, mas até para os profissionais, para os professores e tal. Isso é uma coisa interessante, porque os estudantes, de uma certa maneira, eles são sempre meio renegados a essas discussões, né? O estudante serve para ser estagiário e acabou. Mas ele vai ser daqui a pouco um profissional, vai estar inserido nessa coisa toda aí. É importante a opinião dele, a discussão e inserir o estudante nessa discussão, eu acho muito válido. Só fazendo uma correção, um negócio que a gente falou que eram 9 chapas, na verdade sempre foram 8 e só 3 que saíram, tá? Então agora ficaram 5. Beleza, vamos pra... Chapa 5. Chapa 5 é uma chapa que a gente tem como candidatos a representantes Brasil. É a Yara Cristina Labronite Baiardi, que como suplente é o José Eduardo Gonçalves. O diferencial deles, né, fazendo um breve resumo aqui, é que eles têm a ideia de boa parte dos conselheiros que estão participando, que fazem parte dessa chapa, eles são autônomos, profissionais liberais, etc. Então eles vêm com essa ideia de ajudar o mais fraco, né? Muitos falam que aí tem que começar a ajudar as empresas, os arquitetos, os escritórios maiores, e aí a Chapa 5 vem como querendo fortalecer o pessoal mais fraco, o profissional liberal, o autônomo, e brigar por um pouco mais de direitos e do próprio profissional liberal, né? Só corrigindo um pouco, eu acho que nenhuma chapa cita fortalecer os médios, os grandes, né? Mas eles não enfatizam os pequenos. Exatamente. Tá. Talvez essa é o 5, né? Exato. Eu acho que o 5 talvez é o que teve um discurso mais coerente e mais abrangente, assim, né? E tudo que a gente leu, eles amarram alguns pontos que a gente não viu nos outros. É interessante. Inclusive essa dos pequenos profissionais aí, autônomos, pessoas que estão surgindo com seus pequenos escritórios.
Essas pessoas é que precisam de apoio, que precisam realmente de um direcionamento, de uma base, tanto no âmbito da fiscalização quanto na disposição de novas estruturas, né, de apoio e tal. São esses os profissionais que precisam, né, não os grandes escritórios. Eu acho que, na verdade, assim, a profissão, no geral, ela precisa, independente do tamanho do seu escritório, mas é claro que o profissional liberal, o autônomo, ele vai sentir muito mais se isso estiver desorganizado do que uma empresa maior, né? Então a ideia deles é justamente dar mais suporte para esses profissionais que são menores e têm um suporte menor. Eles defendem também a questão de igualdade, né? Então, eles falam que hoje tem poucas mulheres, né? Então eles acreditam um pouco mais na força das mulheres. Falam que 61% dos arquitetos no Brasil são mulheres. Então, e que isso não representa no conselho. Exatamente. Né? Tem duas palavras que eles usam bastante, que é ser transparente e plural, né? Então acho que isso meio que identifica um pouco o pensamento da chapa. Eles não, assim como os outros, não discorrem muito, mas eu acho que essas palavras-chave ajudam um pouco, pelo menos, a entender o direcionamento deles. Né? Então, quem conhecer alguém da chapa, entra em contato com eles para saber um pouco mais, porque eu acho que eles trazem um pouco de diferencial dos outros. Mas ao mesmo tempo, também por ser pessoal menos conhecido, vamos dizer assim, né? Também vale dar uma pesquisada em alguns dos componentes, né, dos participantes dessa chapa, para você também saber, como a gente, sei lá, um professor do Mackenzie eu já sei, conheço mais ou menos como que a pessoa pensa, né? Bom, vamos para a chapa 7? Chapa 7. A gente já falou só recapitulando aí, falamos da 4, das 3, 4 e 5. A gente tem a 7 e a 8 agora, finalizando as 5 chapas que estão concorrendo aí. Isso. Muito bem, chapa 7. Mais do mesmo. A chapa 7, ela... Fala o primeiro, só pra gente lembrar. O nome das pessoinhas. Isso, vamos lembrar do primeiro do... Chapa 7 tem como representante... A titular é a Nádia Somek. Helena Aparecida é a suplente, né? Tem alguns nomes também aí conhecidos, Nabil Bonduque, Luanit, Milton Braga, MMBB... Fernando Melo, Márcio Kogan, Martim do Metro, Márcio Kogan, o Álvaro Pontoni, enfim, esses são alguns aí que a gente destacou aqui, né? As ideias, de novo, vamos bater aqui na mesma tecla. Uma frase que eles colocam é: não podemos ser o CREA dos arquitetos. A gente está com o texto aqui, eu vou ler exatamente o que eles estão falando nesse ponto. Não podemos ser o CREA, entre aspas, né, o CREA dos arquitetos. Pelo contrário, criamos o CAL para romper com a burocratização do CREA, sem reproduzir, numa escala menor e mais corporativa, os limites cartoriais do antigo conselho. A nossa proposta é de novos horizontes, sem os vícios que já começaram a se formar no CAL. Precisamos desenclausurar o Conselho, abrindo para a participação dos profissionais e ampliando o diálogo com a sociedade, reforçando o papel social da arquitetura e do urbanismo. Eu concordo bastante com um montão de coisa que eles falaram aqui, né? Mas, de novo, eu temo que isso seja mais um pouco daquela conversa... Aquele discurso bonito também, né? Que não se viabiliza, né? Todo mundo bate muito nessa tecla do papel social da arquitetura, né? Eu acho que tem tantos aspectos importantes que vêm antes disso, do que necessariamente a função social. Problemas na base que deveriam ser resolvidos para que uma função social aflore seja verdadeiramente. Consequência, né? E não tenha que se ir no final para mexer ali, enquanto se você mexesse na base... A consequência seria que a arquitetura já tivesse uma função social melhor, né? Mais importante. Exatamente. E aí, até sobre essa comparação com o CREA, realmente, para não virar mais uma entidade clássica burocrática, né? Mas uma coisa quadrada que os arquitetos não conseguem se encaixar, se enquadrar e ser reconhecidos ali, né? Falando dessa comparação aí que eles fizeram, né? Não querendo transformar ou querendo mudar o CAL, desse aspecto de meio CREA que eles já estão adquirindo, né? Eles falaram que já está com um pouco de vício. Mas é porque tá as mesmas pessoas desde o início, né? Eu não acredito em reeleição, né, por exemplo. Então, quando a gente começa, sei lá, tá 6 anos aí com as mesmas pessoas, dificilmente a gente não vai cair num comodismo ali. No vício. Eu também não acredito em reeleição, eu acredito em reedição de boas
boas ideias. Se o cara que estava lá fez alguma coisa que está funcionando, o que veio depois não tem por que desfazer. O cara melhore ou deixa como está. Só por andando, uma briga, né? Política, né? Agora, na questão do CAL, os que estão atuando hoje são os primeiros, né? Porque quando abriu o CAL, eles já estavam ali, foram os que deram os primeiros passos. Então, se a gente entender que o CAL partiu do nada, há 6 anos, 7 anos atrás, bom, já temos alguma coisa. Mas assim, a nossa crítica aqui é, obviamente, sempre pensando em que isso precisa andar mais. A gente vê que algumas coisas não andaram como deveria, né? A gente pensa, por exemplo, na questão dos valores, de anuidade. Então, não são valores atrativos. Isso é uma coisa que poderia ser discutida para o que o CAL desenvolve e para a contrapartida do arquiteto. Pô, mas que coisa, que conversa mais mesquinha essa dos valores. Não é mesquinha, é uma coisa importante. E, de novo, se assemelha ao CREA, se assemelha a todas as instituições, eu estou generalizando, mas a maioria das instituições nesse país, que a contrapartida é pífia. A gente não sente, né? Cada vez o valor aumenta e cada vez menos coisas são feitas por quem está pagando. Né? Mas aí eles continuam, aí estão falando da chapa 7, eles continuam aí falando mais algumas outras questões, falando da função social, né? A economia da atividade, apoiar a atividade profissional, visando ampliar o mercado e criando um mecanismo de financiamento e assessoria jurídica e administrativa. Isso é uma coisa interessante também. Porque a maioria dos arquitetos, eu diria, autônomos, né, eles não têm essa ideia de empresa, de assessoria jurídica, administrativa. Isso é uma coisa interessante. Realmente profissionalizar o cara mais do que deixar ele como um artista. Formar ele como também um empreendedor e não simplesmente só um arquiteto. Isso também as instituições de ensino também podia ajudar bastante. Né? Exatamente. Inclusive, colocar no currículo não, na grade, né? Inclusive atividades administrativas e enfim. Inclusive é interessante falar que a gente acabou não comentando que o CAL-BR ele vai ser formado por um representante de cada estado, né? Então serão 27 e mais um 28º que vai ser um representante do ensino superior de arquitetura e urbanismo. Esse cara vai ter uma função importantíssima. Que é justamente talvez começar a fazer essa ligação do que o CAL enxerga como importante para começar a cada vez mudar o ensino e fazer a ligação do profissional com o acadêmico, deixar né? o arquiteto mais completo, né? Bom, eles falam algumas outras coisas sobre mercado de trabalho, arquitetura pública, cultura profissional, enfim, é um texto até bastante interessante, assim, tem coisas um pouco daquilo que o Satoshi falou, mais do mesmo, também, né? Mas tem algumas coisas que dá pra gente extrair ali como boas ideias, né? Essa foi a chapa 7. Pra gente finalizar, a chapa 8. A chapa 8, que é formada pelo cabeça aí, que é o Lúcio Gomes Machado. E o suplente é a Cláudia Vassilian Mendes Carralho. Muito bem, tá aí o titular e suplente, mais alguns nomes. Para o BR, né? Para o CAL Federal. Isso, exatamente. Esses primeiros nomes que a gente fala é sempre para o âmbito federal. E aí vem para o âmbito estadual. No caso, a gente colocou alguns nomes aqui: José Alfredo Queiroz dos Santos e o Francisco Lúcio Mário Petraco, que foi um professor. O famoso Petraco. Bom, a chapa 8. Eles falam que já teve 2 mandatos, que o segundo vai se completar agora em dezembro, e que os problemas centrais ainda continuam, né? Então, todo aquele blá 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 que a gente falou no começo não foi resolvido, e todo mundo fala a mesma coisa mesmo, todo mundo tá batendo na mesma tecla, então sinal que não tá funcionando mesmo, né? Então quem tá aí agora... Não é só um discurso de oposição, né? E a gente sente isso mesmo. Talvez essa seja a chapa mais de oposição, se é que a gente pode dizer assim. Porque né? eles começam muito mais atacando do que realmente... falando o que não está funcionando do que realmente falando o que eles vão fazer, né? Depois eles até falam um pouco, de novo, fiscalização, valorização da profissão, código de ética. Eles acabam mencionando isso, mas eles começam o discurso falando que o que não está funcionando. Então que eles enxergam que tem que ser mudado. Eles se preocuparam muito mais em cutucar a atual gestão do que tentar trazer soluções para... inclusive quando eles falam que vão fazer mais fiscalização eficaz, de fato e tal, eles não falam exatamente também como que eles vão fazer isso. Eles falam que isso precisa ser feito, mas isso a gente já sabe, né? Eu nesse aspecto aqui da chapa 8,
eu vejo um lado bom nisso, porque nos outros, todo mundo, de novo, eles não apresentam as ferramentas, né? Eles apresentam uma solução formatada, fazer isso e isso discurso, vai acontecer. Né? São discursos. Esse daqui, eles me parecem um pouco mais conscientes, talvez, né? Eles não têm uma coisa formatada. O que eles viram problemas lá, e são um dos poucos que estão colocando esses problemas na roda, né? E se colocando até de uma maneira meio, eu não vou dizer humilde, né? Porque eu posso estar muito equivocado, mas de uma maneira assim, com o pé atrás, assim, sobre como resolver, não sei. E, por exemplo, eles falam da questão da fiscalização, né? Uma fiscalização realmente eficaz para poder coibir o exercício ilegal da profissão. E aí, como eles vão fazer isso? De novo, ninguém aprofunda. Mas assim, eles dão um pequeno briefing, um novo canal que poderia ser aberto para que os profissionais pudessem se comunicar, né? E estabelecer prioridades para o que é mais importante ser fiscalizado e o que não é. Enfim, não acho de todo mal, não, mas... Eu acho que como eles finalizam é interessante, né? Eles começam falando novos rumos para o CAL São Paulo e eles finalizam com ajude a recuperar o tempo perdido. Exatamente, não, eu acho isso justíssimo, realmente, se a gente seja quem for que estiver lá, não estiver pensando realmente em resolver problemas da base da coisa, né, problemas cruciais, a gente está perdendo tempo. É uma entidade muito nova para já estar tendo que superar vícios, né? Para já estar virando política, né? Exatamente. Está mais política do que propriamente técnica. Então, nesse ponto eu acho que eles têm toda a razão. Isso aí serve para qualquer um que vai entrar e para todas as chapas, recuperar o tempo perdido, porque tudo que foi feito lá, se a gente fizer um balanço mesmo, talvez os que estão hoje eles não vão dar esse braço a torcer, né? Não vão corroborar com essa opinião. Na verdade eu acho que eles até podem concordar, mas eles devem continuar com o pensamento de que foi uma vitória conseguir para fazer o CAL. Então que tem que dando o valor para eles por eles terem conseguido criar o CAL e se separar do CREA. Mas aí sair do CREA para fazer um CREA dos arquitetos, como alguma chapa citou aqui, quem que está ganhando? Alguém está ganhando, porque a anuidade está indo para um outro bolso agora. Está indo para uma outra entidade, mas enfim, alguém está ganhando com isso. O que me parece, de novo, a gente cai nessa mesmice dessa política mentirosa, irrelevante, que não anda, que é esse nosso Brasil aqui. Essa é uma opinião absolutamente particular, tá? Que bom que você não está falando por mim, fico bem feliz. Que fique claro. Eu sou bastante crítico desse ponto de vista. Mas eu acho que é isso, conseguimos resumir bem o que cada chapa tem de diferencial, né? Que não é aquilo que a gente já falou que todas têm em comum. E o importante é assim, aqui é fazer você sentir aquela vontadezinha de realmente dar uma lida nesses textos, pelo menos nas propostas de cada chapa que a gente está falando. Entra lá, pesquisa, tenha a sua interpretação e escolha o melhor. Já que a gente é obrigado a votar, que a gente vote direito e não vote simplesmente porque a gente é obrigado. E que a gente tenha realmente melhoras e que o nosso voto ajude para isso. É isso aí. Vamos fazer o que nos é imposto. Bom, eu não vejo muita diferença de quem vai entrar aí, mas espero que melhore. E a gente, na medida do possível, a gente até tenta participar dessas discussões. Como eu falei, eu já fui em uma com meu sócio, em uma não, fui mais de uma, mas uma foi mais relevante. E até nessa ocasião, a gente sentia que eles estavam um pouco em descompasso ali, né, os representantes. Ainda as ideias estavam sendo meio que alinhadas. E assim, eu apesar da minha crítica ser um pouco mais dura, eu tenho consciência de que a coisa está também em formação ainda, mas poxa, vamos lá, 6 anos, né? 6 anos porque porque eles tratam essa coisa como coisa pública, né? Se isso fosse uma empresa, há 6 anos, recebendo o dinheiro que eles têm lá, o investimento, teria sido cobrado assim absurdamente, já teria trocado a direção várias vezes até a coisa andar, né? Andar bem, andar frutos e enfim. Mas não, é tratado como mais um artifício político, mais uma esfera pública, e aí fica uma coisa meio maçante. Mas enfim, vamos tentar fazer o que a gente faz aqui, o nosso trabalho, e eu acho que é isso da minha parte. Então, resumindo, entrem no site calsp.gov.br,
pesquisem, leiam sobre as chapas, ou se a gente falou algumas coisas das chapas, alguma outra que interessou mais, vai lá, saiba mais a fundo dela antes de definir o seu voto, e não deixe isso para 3 segundos antes de votar no dia 31 de outubro. Acho que até para saber um pouco mais das chapas, acho que é mais interessante buscar pelo Facebook. É isso aí. Bom, pessoal, acho que por hoje, né? Tentamos fazer alguma coisa. O próximo episódio do podcast, a gente promete que vai ser mais... Já vou vir com umas piadas prontas pra gente tirar esse clima mais pesado aqui. Vai ser mais legal, porque falar de eleição e política é duro demais, né? Mas é isso. É importante, mas é chato. Espera o Chapadão chegar aí. Daqui 3 anos temos Chapadão e Chapucuco aí. Bom, finalizando, acho que a gente pode agradecer o espaço aqui, o Coworking Arc, por estar sempre junto. Obrigado, Coworking. E espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Instagram, temos podcast _Arc2P. Arc2P. Temos o nosso site também, podcastarc2p.wixsite.com/arc2p, ou no Facebook também, Arc2P, vocês vão achar. Ouçam nossos podcasts, comentem, compartilhem, falem suas dúvidas, se quiserem participar também. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Valeu.